a principal característica dos FIIs, não vou dizer a principal, mas o que o pessoal busca é que são pagadores de não dividendos, mas de remuneração. Rendimentos. Isso costuma ser todos os meses. Bem colocado. Costuma ser. Eu aprendi no mercado financeiro que tudo que tu taxar é assim, sempre assim tu erra. Né? Sempre assim tu erra. Nunca é assim tu erra também. Então assim, costuma ser. Mas costuma mais de 90% das vezes. É que se eu falar que sempre é, sim, aí vão me dizer, não, mas que teve a pandemia e aí os shoppings deixaram de pagar ali, os fundos imobiliários de shopping deixaram de pagar 1, 2, 3 meses. Os de hotéis deixaram de pagar. Aí se eu falar que sempre paga, eu tô mentindo. Não, mas vamos lá. Vamos lembrar, né? Distribuir rendimentos tem que lucrar primeiro. Tem que justamente. Então tem sempre o risco. Então, mas a característica é pagar todo mês e o cara que vai atrás de fundos imobiliários é o cara que quer renda. O cara quer a renda. Porque assim, viver de dividendos. É lindo, né? Lindo. Só que é o seguinte, tu tem que receber os dividendos durante, eu pelo menos gostaria de receber os dividendos ao longo de um ano inteiro, estocar esse rendimento para só no ano que vem começar a gastar 1/12 por mês. Porque qual das empresas paga todo mês? Até tem uma, tá? Mas tu não vai comprar só ações dessa uma empresa. Então, o recebimento é irregular. E aí viver disso, a quantia varia. É difícil. Tu tem que estar com muita folga para, de fato, viver com a renda dos dividendos. Agora, rendimento de fundo imobiliário é linear e costuma ser todo mês. Tá, isso facilita muito a vida. Qual é a grandeza desses rendimentos? E ele tá atrelado basicamente a quê? Ele oscila para cima e para baixo, Selic, quanto pessoal aí? Cara, vamos lá. Oscila assim, se a gente está falando oscila em quantos reais para cima ou para baixo, ou oscila quantos por cento para cima ou para baixo? Porque, vamos lá. O que dá para esperar ganhar hoje em dia, na atual realidade, em termos, sei lá, dos fundos imobiliários na média, e como é que era essa realidade? Porque assim, a gente saiu de uma Selic de, sei lá, tava 2 e não sei das quantas, e hoje tá beirando os 2 dígitos, né? Num horizonte de 12 meses, né? Praticamente. Como é que isso impacta, como impacta os fundos imobiliários e o que eles estavam pagando, o que eles estão pagando agora, para ter uma noção de grandeza do que o cara pode esperar. Tá, vamos lá. Hoje, os fundos imobiliários estão pagando de rendimento aí algo na casa de, 6 e pouco até 8, 9% ao ano, eu tô dando um range alto aqui, porque sempre vai ter o cara que paga menos, vai ter o cara que paga mais e tal. E fundos conservadores, tá? O papai com a mamãe, assim. Tem aqueles que pagam mais, mas aí tem um risco muito maior, aquela coisa toda. Ou aqueles que estão pagando bem mais do que isso, por uma questão um pouco... por uma exceção, tá? Por uma certa distorção. Mas é por ali. 7, 8, a grande maioria hoje vai estar por aí. Um ano atrás, antes da pandemia, com os juros lá embaixo, era 6, 7, assim. A grande maioria ficava ali na partezinha de baixo. Hoje vários ficam na parte de cima e alguns extrapolam bastante isso. Tem um quê de juros aí? Tem, mas não é a Selic. A turma fala muito na Selic, por quê? Tu joga lá um gráfico de Selic, joga o gráfico do IFIX em cima, e aí tu vê claramente que quando a Selic sobe, o IFIX cai e o contrário. Tem uma aí correlação inversa. Tem uma correlação, mas aí a gente tem que entender o seguinte, correlação não implica causalidade. Tem uma correlação, mas não, a Selic sozinha não causa nada no fundo imobiliário. Tu tem que olhar, aí fica um pouquinho mais técnica a conversa aqui, mas tu tem que olhar lá pro cupom da NTNB, sabe aquele título público que paga IPCA mais X%? Tem que olhar para esse X%. Se esse X% aumenta, ele causa, mais do que ter uma correlação, ele causa uma desvalorização no fundo imobiliário, se esse X% sobe. Se ele cai, ele causa, mais do que ter uma correlação, uma valorização. Porque ele é, por assim dizer, o custo de oportunidade. Tu compra fundo imobiliário para receber um X de juros, uma renda. E tu espera do patrimônio do fundo imobiliário que ele reponha a inflação. Isso é uma premissa teórica, é questionável hoje mais do que nunca, porque a inflação, né, se aloprou, mas isso é uma coisa que hoje tá, né, a turma está entendendo que não é bem assim. Tá caindo a ficha que isso é só uma premissa teórica. Mas vamos lá, vamos adotar como verdadeiro. Então tu espera do patrimônio que ele reponha a inflação e do rendimento que tu receba os juros. Só que o fundo imobiliário, tu incorre em algum risco, né? Tá comprando imóveis e tal, pode ter N coisas. Do título público, em tese, tu não tem risco. Ou seja... Por que não comprar um título público ao invés de comprar um fundo imobiliário?
Cara, tem N coisas aqui. De um fundo imobiliário, tu espera ganhar mais dinheiro. Começa por aí. Tem mais risco, tu espera ganhar mais dinheiro. Fundo imobiliário é renda fixa? Calma. Deixa ele. Depois chega nesse ponto. Chegaremos lá, vou dar um spoiler aqui. Não, mas depois eu explico por quê. O título público esse, tem uns que pagam cupom, pagam juros, né, de tempos em tempos, semestralmente. Semestralmente. Tem outros que sequer pagam, vão pagar só lá no vencimento. O fundo imobiliário paga todo santo mês. O título público não é isento de imposto de renda. Ele te tributa tanto a correção pela inflação, quanto os juros que ele paga. Então tu achasse, eu comprei um título público, eu vou ganhar sempre inflação mais X%, menos o imposto. Inclusive sobre a inflação. E aqui no fundo imobiliário, pelo menos o rendimento, ele chega isento para ti. Então, além de pagar mais, ele chega isento e ele... A gente pode afirmar que na média paga mais. Mas, Ele foi feito para pagar mais, assim como as ações foram feitas para render mais do que a renda fixa.